Oiê, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula, onde vamos falar de criatividade. Gente, eu amo falar desse assunto. Criatividade é uma das minhas forças de caráter mais fortes aí. Então, assim, faz parte da minha essência a criatividade. Então, vamos começar falando aqui por que a criatividade ela é tão importante assim, tá? A criatividade, ela não é só importante para quem está no meio artístico. Se engana muito quem pensa que eu preciso de criatividade para pintar um quadro, ou para cantar uma música, ou para fazer teatro. Não, para qualquer área do conhecimento, qualquer profissão, você precisa da criatividade. Quer um exemplo? Você é bancário, trabalha no banco, tem um pepino para resolver lá, tem um problema. Você vai ter que fazer um brainstorm de ideias, de soluções para resolver aquele problema. Você está usando a criatividade. Você é mãe, está cuidando lá do seu filho, aí ele quer que você brinque com ele. Você precisa de criatividade para pensar numa brincadeira diferente. E mãe sabe que precisa de muita criatividade. Às vezes uma receita diferente, ou então a gente vai montar um prato de comida. Para o filho comer o tomate ou a banana, a gente já faz carinha de ursinho, de leãozinho, de palhacinho, só para a criança poder comer. Então, em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa usar criatividade. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu não sou criativa. Só que, às vezes, ela é e ela não percebe. É porque o nível de autoconhecimento dela está baixo. Tem um livro que eu estou lendo, até recomendo aqui para vocês, chama-se O Caminho do Artista, tá? É da Julia Cameron. E ela é uma artista também, e ela ensina as pessoas a destravarem criatividade. Ela é norte-americana, e o que ela estava ensinando as pessoas, né? Não existia internet, pelo que entendi, ainda naquela época que ela começou a ensinar as pessoas. Então, ela fazia curso para destravar a criatividade por correspondência. Então, ela enviava para as pessoas. E ela já atendeu juiz, artistas, né? Mas pessoas de outras áreas do conhecimento que queriam ser mais criativos, tá? Então, ela fala que pessoas que fizeram o curso com ela começaram a escrever e tudo mais. E o que ela fez? Ela foi juntando essas cartas, os cases de sucesso dela, e formou o livro, O Caminho do Artista. Então, o livro, ele é um curso de criatividade em forma de livro. E eu até vou compartilhando aqui algumas dicas do livro com vocês, tá? E o que ela fala ali? Que a gente, todos nós, fomos criados por Deus com um potencial criativo, né? Nós somos a extensão de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, filho de peixe, peixe é, não é o ditado? Então, filho de criador, criador é. Então, nós também somos seres criativos. Mas o que aconteceu, então, no meio do caminho, Karina? É o que você vai descobrir nas próximas aulas, tá? Esse módulo aqui da criatividade são 3 aulas, em uma delas eu vou falar sobre o bloqueio criativo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da criatividade, e então eu falei aqui para você por que ela é importante, que ela é para a solução de novos problemas, ela é importante para todas as áreas do conhecimento, não só para o mundo artístico, né? Então, você, na área que você estiver, é importante, ainda mais quem trabalha nas redes sociais, no mundo digital, sofre muito, sei lá, com a criação de um post, agora para a criação do e-book, eu preciso escrever, eu preciso pensar no tema do meu e-book, por isso que eu estou adicionando esse módulo da criatividade como passo inicial, tá? Eu considero esse módulo, ele muito importante, eu estou até pensando em colocar ele nos meus outros cursos, porque muitas pessoas, elas se encontram nesse bloqueio criativo, e não é culpa delas, né? É no decorrer da vida que vai acontecendo esse bloqueio, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Para você ver um exemplo de que a criatividade, ela tá em outros momentos da nossa vida. Por exemplo, aqui, olha só que legal. Nesses tempos de pandemia, não sei quando que você está assistindo essa aula, eu estou gravando a aula em novembro de 2021. E a gente está aí, se Deus quiser, né, em fase de, vamos dizer assim, de menos casos de Covid, de coronavírus aqui, né, da Covid-19.
Então, da pandemia. Mas, bem no meio ali da pandemia, começaram a aparecer algumas matérias, e eu achei interessante essa, achei muito legal a criatividade dessa enfermeira. Enfermeira cria mão para confortar pacientes internados com Covid. Gente, olha a criatividade dela. Então, o paciente não podia receber visitas. O que ela fez? Ela encheu uma mão com água aquecida e colocou ali. Uma mão não, uma luvas, né? E colocou ali como se estivesse segurando a mão do paciente. Ela não podia ficar segurando, ninguém poderia ficar segurando, então ela colocou ali para confortar o paciente dela. Então a criatividade é para isso, né? Para ela trazer soluções no seu ambiente de trabalho, para você poder ajudar alguém, né? Aqui é uma outra matéria, olha, que os médicos e enfermeiros começaram a levar música nos hospitais, né, para alegrar os pacientes com Covid. E tudo isso é o uso da criatividade, tá? Então, eu quero mostrar para você um pouco aqui a criatividade do ser humano, como que é. Para você ter algo novo, né? Por exemplo, o celular ter sido criado é porque alguém pensou nisso um dia. Aqui, não sei se você lembra desse desenho. Eu lembro quando eu era criança, eu cheguei a assistir. E acho que foi lá por 95, eu tinha uns 5 anos. Esse desenho aqui, os Jetsons, ele acho que passava no SBT, né? E eu estava fazendo uma pesquisa no Wikipédia, fala que foi lançado em 1962. Então, ele tem quase 60 anos, esse desenho. E se a gente for ver, há 60 anos atrás, não existia celular, não existia Zoom, não existia WhatsApp, não existia Skype. O Skype já também está saindo de moda quase, né? Não existia muita coisa. E eles já colocavam ali que era possível fazer teleconferência, que era possível fazer personal por vídeo. E nessa época da pandemia foi o que a gente mais fez, né? Pelo menos eu fiz muita atividade física olhando pelo celular ali, pelo YouTube, né? Ali está a tela, né, como se fosse uma tela de computador, eles conversando com o homem do outro lado da tela. A gente conversa pelo celular, né? E dá para conversar pelo computador, que nem eu estou fazendo aqui com vocês, né? A gravação. Então, coisas que inimagináveis naquela época são possíveis agora. Eu lembro quando o Skype, né, começou a aparecer assim, foi quando, gente? Eu comecei a usar o Skype uns 6 anos atrás, foi antes do WhatsApp começar com chamada de vídeo. Meu, a gente, nossa, dá para fazer chamada de vídeo, que legal. Meu pai viajava muito, então a gente começou a fazer chamada de vídeo com ele. Daí o WhatsApp começou, melhor ainda. Então, era assim, tudo que foi vindo novidade era muito legal e tá tudo muito recente, né? E a criatividade é isso. Alguém lá atrás imaginou isso e daí foi acontecendo, tá? E daí, que nem do carro voador, não sei se vocês viram, mas passou esses dias no jornal de que já estão estudando aí o espaço aéreo brasileiro para, a partir de 2025, 2030, começar a ter carros voadores no Brasil. Então, isso é muito bacana. Então, a criatividade, né, através dela, a tecnologia surgiu e ela que tem aqui unido a gente, né, tem criado conexões, tá bom? Outro exemplo aí da criação, né, com a criatividade, o carro autônomo, né? O carro autônomo aí do Google e rival da Uber começa a rodar com passageiros, mas sem motorista. O carro dirige sozinho, tá? Bom, então aqui eu vou contar um pouco da criatividade na minha vida. Sempre gostei de criar coisas novas. Quando era criança, eu ficava criando esses tererês de miçanguinha, sabe? Eu comprava as miçangas e daí ficava criando essas coisas penduradinha, vendia, fazia um dinheirinho extra. Gostava de fazer unha das minhas colegas na escola, tá? Na quinta série, levava lixa, cortador de unha, ficava fazendo intervalo. Gostava de cantar em coral. Aqui eu tô mostrando o tanto que a minha mãe incentivou a fazer essas coisas e para vocês incentivarem seus filhos também, tá?
piano, fiz aulas de piano, mas tudo que eu pedia, gente, e também um pouco que frisar, né, que às vezes a gente entope nossos filhos de cursos, de aulas, mas o que a gente gostaria de fazer, mas não. Se os nossos filhos pedirem, né, se você vê que gosta, incentivar, mas não incentivar a fazer algo que você gostaria, tá? A gente também respeitar ali o ritmo da criança, o gosto dela, né? Cada um é cada um. Eu gostava de fazer bordados, fiz na minha adolescência inteira, eu fazia para vender. Pintura em tela, esses quadros foram eu que pintei, também gostava muito de pintar. E internet também, eu trabalhei também muito com o Ministério Infantil na igreja, então trabalhar com criança a gente tem que mexer muito com a criatividade, né? E, por último, aí, recentemente, foi o lançamento do meu livro, né, de coautoria. O fracasso é apenas o que vem antes do sucesso, né, onde eu escrevi ali em coautoria com mais 14 autores, a gente falando sobre a nossa história de vida. E é um incentivo, né, hoje eu falo que é inspiração para minha filha. E a gente usar nossa criatividade mesmo para ser inspiração, não para os nossos filhos apenas, não tenho filhos, mas para o mundo, né? Mostrar para as pessoas ali a nossa criatividade para ser inspiração para o mundo, tá? Então, eu quero deixar para vocês aqui alguns passos para a gente destravar a criatividade, tá? Então, um dos primeiros passos é você ser curioso e alimentar essa curiosidade. Então, assim, se você está curioso para saber alguma coisa, sei lá, esses dias minha filha perguntou, nossa, como que o vidro é feito? Vamos ver no YouTube como que é? Ah, como que é feito o plástico? Vamos ver como que é. Hoje em dia na internet tem tanta coisa. Vai lá ver, alimenta essa sua curiosidade, tá? Porque às vezes você vai alimentando, vão surgindo novas ideias ali, tá? Porque a criatividade, ela vem como? Ela vem através de uma inspiração. Então, se você sempre está na mesma coisa ali sempre, não vê nada diferente, não ouve nada diferente, você não tem inspiração, porque não está acontecendo nada diferente na sua vida. Então, se você vê algo diferente, começa a acontecer algumas inspirações diferentes na sua vida. E essa inspiração leva você a imaginar. Poxa, eu vi que o vidro é feito assim. Nossa, e se fizesse com tal ingrediente, né? Com tal elemento? Ah, então vou experimentar. Aí que é o terceiro passo da criação de algo, a experimentação. Então, inspiração, imaginação, experimentação. E nesse processo de experimentação começa a criação. Aí você vai editando aquilo e chega daí o produto final. Isso se aplica a tudo, gente, até a criação de um post. Primeiro você se inspira para aquele post, aí você imagina como que ele vai ficar mais ou menos. Você começa a experimentar lá no Canva. O seu e-book, né? Você se inspira no tema, imagina mais ou menos como vai ficar, começa a experimentar uma coisa aqui, ali, aí começa o processo criativo, nada começa 100% pronto, tá? Até comigo. Para criar um slide, eu tento aqui, não ficou legal, vou mudar a cor, vou mudar a imagem, vou mudar um pouquinho a posição, né? Você vai experimentando, vai criando ali, edita final, né? Faz a edição final, e daí finalmente fica pronto ali o seu produto final, seu post, seu slide, seu e-book, seja lá o que você vai fazer, tá bom? Como que a gente pode manifestar a nossa criatividade? Através do desenho, da escrita, da fala, da música, da leitura e da observação. Como da observação? Da observação. Não falei que a criatividade ela pode vir da observação, alimentando a nossa curiosidade, que daí vem a inspiração? Então, ela pode vir do desenho, da escrita, da fala. Às vezes a gente está falando, a gente se ouve, né? Da música, da leitura e da observação, tá? E o outro passo para destravar a criatividade, ter autoconhecimento, que eu vou falar um pouco mais sobre ele no próximo encontro, na próxima aula, tá? Então, eu quero deixar aqui com vocês um exercício que está no livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que ela fala que a melhor maneira da gente manifestar nossa criatividade é com a escrita. Como? Um dos bloqueios da nossa criatividade é muita preocupação na cabeça.
tá? A gente vai acumulando muita preocupação e nosso cérebro daí ele vai criando mecanismos que deixem as coisas mais lógicas. E a imaginação, a criatividade, para acontecer, as coisas não podem estar muito em caixinhas, tem que estar mais fora da caixa. Então, para deixar sua mente sem muitas caixinhas, você precisa desencaixar tudo, tá? Desempacotar seu cérebro. Como que você vai fazer isso? Eu te desafio aqui. Se você não gosta da palavra desafio, eu te proponho, tá? Pelo seu próprio bem, para você conseguir montar esse e-book, para você conseguir criar seus posts, você conseguir destravar sua criatividade. Você pegar um caderno, pode ser um caderninho no tamanho mais ou menos dessa agenda minha aqui, ó, tá? Um caderno tamanho A5, metade de uma folha sulfite, né? Metade de uma folha 4. Você pega ele, eu te proponho escrever 3 folhas. Você vai escrever a frente, o verso e a frente. 3 folhas. E o que você vai escrever? Todo dia de manhã, ao levantar, Karina, eu levanto em cima da hora, então acorde 15 minutos antes, tá? Não vai doer. Pense na sua criatividade. Ela vai te trazer ótimos benefícios. Então, faz esse sacrifício, tá bom? Então, daí você vai pegar essa folha, essas 3 folhas, né? E você vai escrever lá. Hoje acordei pensando em fazer tal coisa. Você descarrega tudo ali. É a sessão do descarrego das preocupações, das alegrias, das vitórias, da gratidão, da tristeza, da amargura, de tudo. A Julia Cameron, ela fala que não tem regra. Diz que os alunos perguntam, mas o que tem que escrever? Ela fala assim, o que você quiser. Se você quer escrever um livro, escreva. Ah, é oportunidade para escrever um livro agora, tá? Escreva. Quer começar a escrever seu e-book? Já aproveita, então. Escreve 3 páginas do e-book por dia, né? Você já vai escrevendo conteúdo. Você quer só escrever, fazer um diário? Querido diário, ontem à noite eu briguei com o marido. Não, ontem à noite eu e o marido dormimos super bem. Entende? Você escreve o que quiser. O que importa é você libertar o seu cérebro do lógico, tá? Então, você vai escrever essas 3 páginas. Você vai sentir o quê? Tirei aquele peso. E daí, durante o dia, você tá como se tivesse desabafado. As folhas ali foram como se fosse seu psicólogo, sabe? Sabe se você já foi no psicólogo? Sabe aquele dia que você vai lá e fala, parece que descarregou tudo? É essa sensação que dá quando você escreve. Às vezes a mão até fica doendo, mas depois com o tempo você acostuma, tá? Então, uma das melhores maneiras da criatividade destravar é você escrevendo. Se tiver um dia que você não tem nada para escrever, então fique escrevendo em todas as linhas. Não tenho nada para dizer, não tenho nada para dizer, não tenho nada para dizer, tá? E daí, você vai anotar para mim aqui nos comentários, tá? Exercício das 3 páginas. Vou começar hoje. Vou começar dia tal, tá? Coloca para mim quando você vai começar esse exercício. Quero saber. Beijos, até a próxima aula.